Por que que eu encontro descanso nas coisas e nas crises, em tempos de crise? Porque a primeira coisa que eu entendo é que todo o controle está na mão de Deus. Então, o nosso grande refrigério é esse. Então, eu vou encontrar descanso nas crises quando eu entender e acreditar que o controle está na mão de Deus. Então, o refrigério para minha alma nesses momentos de crise, e não são muitos, agora estamos passando por alguns, mas nós temos várias crises durante a nossa existência, né? O refrigério para minha alma tem sido acreditar num Deus vivo, né? Que me permite descansar. Eu acho que essa é a grande questão. Né? Nós temos que ter muito claro essa questão na nossa vida. Mas se eu tenho um Deus vivo que me permite descansar, porque eu acredito que ele está no controle de todas as coisas, né? Então por que que a gente tem as crises? Né? Por que que as crises acontecem? Então, as crises, muitas vezes, elas acontecem pelo afastamento que nós temos das coisas de Deus. E ao longo da história, e mesmo ao longo da nossa vida, a gente vai perceber que toda crise é acompanhada de muito conflito e sofrimento, né? Então, não existe crise sem sofrimento. E no meu caminhar eu tenho procurado entender e aceitar a vontade de Deus na minha vida, né? Então, os conflitos vão existir, né? Vão existir os sofrimentos, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, né? E também ele não disse que as coisas iam ser fáceis aqui. Então, quando os conflitos acontecem, os sofrimentos vêm, eu sempre procuro entender e aceitar a vontade de Deus na minha vida, né? Lá em Lucas 22:42 fala assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que tu queres. Eu acho que, então, nos momentos de crise, muitas vezes nós precisamos entender quais são as vontades de Deus na nossa vida. E se nós não estamos colocando as nossas vontades na frente das vontades de Deus. Quando a gente reflete o que é uma crise, né? O que vem a ser uma crise? A crise geralmente é um ponto de transição entre uma época de prosperidade e uma outra época de dificuldade, né? Então, juntamente com a crise, sempre nós vamos ter um período aí de prosperidade e um período de dificuldade, né? Isso em todos os momentos da nossa vida. Se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai verificar quais são as dificuldades que nós temos passado, não só nesse momento, mas ao longo de todos os nossos momentos aí de crise, né? As crises, então, na nossa vida, muitas vezes elas vêm com características específicas relacionadas ao quê? A uma imprevisibilidade das coisas, né? A gente não ter, nós muitas vezes acabamos entrando em processos de crise porque nós queremos ter previsão de situações que podem acontecer, né? Muitas vezes nós temos problemas de crise porque nós não entendemos a compreensão da temporalidade das coisas, né? Muitas vezes nós queremos as coisas muito na imediaticidade, nas coisas que acontecem, elas têm que ser de imediato, a gente vive num mundo muito imediato, e essa cobrança de imediaticidade, ela nos traz essa questão da crise, né? Nós também vivemos características de momentos de crise, onde nós temos, por exemplo, ameaças à vida, então nós podemos entrar num momento de crise, nós estamos passando até por isso agora, né, quando temos ameaça nas nossas vidas, né? E no meu entendimento, e algo que eu tenho trazido muito para a minha vida, e tenho acompanhado, não só na vida profissional, mas na vida também na vida espiritual e na vida que eu procuro traçar nos caminhos de Deus, são as crises que vêm quando a gente não entende a necessidade que nós temos de mudança, né? Da nossa postura frente àquilo que nós precisamos efetivamente
fazer, né? Então, a gente entende que todo momento de crise, ele só pode ser vencido se nós quebrarmos essa velha estrutura que está muitas vezes baseada em conclusões falsas ou negativas das coisas. Então, a possibilidade de mudança de mudança que vai trazer aí verdadeiramente a forma de vencermos o conflito é justamente a gente entender essa mudança. E o primeiro passo para essa mudança é nós irmos para o enfrentamento. A gente não entende hoje que jogar os conflitos para debaixo do tapete é não resolver crise e não entender que a única postura que a gente tem de resolver as coisas é o enfrentamento e resolvendo, né? Então, como tem sido hoje a minha postura diante dos conflitos que têm se instalados? Eu sempre procuro resolver as coisas de forma mais assertiva e entendendo o limite que existe nas coisas, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer e o que cabe a mim fazer e o que foi confiado, fazer da melhor forma possível, né? A gente jamais vai conseguir resolver as coisas se a gente jogar as coisas para debaixo do tapete, ou se nós tivermos atitude, sempre uso uma frase que eu quero dividir aqui com vocês, não é colocando areia na farofa dos outros que nós vamos resolver os conflitos. Né? Qual tem sido a minha postura diante dos conflitos? Tem sido uma postura de ser assertivo e pacificador na resolução dos problemas. Né? Não vai adiantar a gente colocar gasolina no fogo que nós não vamos resolver o problema. E aí vem a grande questão que a gente tem que entender. Por que muitas vezes nós não conseguimos lidar com a questão da crise e muitas vezes não descansamos? Porque nós não entendemos que somos limitados. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas não aceitam as limitações dos outros. Elas não aceitam que as outras pessoas tenham os limites estabelecidos. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que nós somos limitados. O homem, ele é limitado por natureza. Né? Algumas resoluções em processos de crise não vão vir dos homens. Nós precisamos descansar em Deus e saber que Ele vai estar no controle de todas as coisas. E aí, quando a gente fala do controle e do limite humano, nós precisamos também entender o que é esse limite. Então, limite é a marca a partir, tá certo, da qual nós não podemos continuar mais. Né? Quando eu olho para a ciência, até a ciência coloca limitadores específicos nesse processo que precisa ficar claro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O limite para a matemática, por exemplo, é um valor determinado e fixo a partir do qual uma grandeza variável consegue se aproximar, mas nunca poderá ser atingida. Então, acho que a grande questão hoje que a gente tem é que nos momentos de crise nós somos levados a repensar os nossos limites, né? E entender o limite do outro significa entendermos que em qualquer processo de crise, a nossa limitação humana muitas vezes não vai resolver os processos que estão implementados, né? Então, são só nos momentos de crise que muitas vezes nós somos levados a repensar os nossos limites. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas a todo momento, né, tem muitas frases, hoje a autoajuda acaba levando para esse processo. Então a gente precisa acompanhar e entender o quê? Que Deus é o caminho para a resolução desses processos. Né? Deus é a providência. E aí, para terminar, queria falar para vocês um pouquinho assim, qual foi o limite de Moisés? O limite de Moisés era o mar, tá certo? Deus abriu. O limite de Abraão era um monte, era a morte do seu filho Isaque. Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade. Deus deu um filho. O limite de Daniel foi a cova dos leões. Deus proveu a segurança e não aconteceu nada. O limite lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego era a fornalha. Deus deu livramento. O próprio limite de Cristo era a morte.
Deus fez o quê? Ressuscitou. Nós estamos em momento de Páscoa, de ressurreição, né? Então a gente precisa entender qual é o nosso limite. Procurar sempre entender que toda limitação, ela vem resguardada dessa possibilidade, se nós aceitarmos, né, do agir de Deus na nossa vida. Deus é a resposta para as nossas limitações. Em tempos de crise, Deus é a resposta. Né? Quando a gente procura isso, a gente vai entender o que está escrito lá nos Salmos, que elevo meus olhos para os montes, né? De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, né? Então, que Deus abençoe as nossas vidas abundantemente e que aquilo que nos limita seja um instrumento de transformação e mudança nas mãos de Deus. Na crise, a gente não pode olhar somente para os problemas como um fim, mas como uma oportunidade de manifestação da glória de Deus no nosso caminho. Porque quando a gente faz isso, a gente descansa. Porque a própria palavra de Deus diz, como é o nosso tema aí nos nossos encontros, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, descansar em momentos de crise é a gente entender que só o Senhor é Deus e que Ele é o caminho para essas resoluções.